Deus Todo-Poderoso diz: onde quer que Deus apareça, ali a verdade é expressada e ali estará a voz de Deus. Apenas quem é capaz de aceitar a verdade pode ouvir a voz de Deus. E apenas tais pessoas estão qualificadas para testemunhar a aparição de Deus. Deixe suas noções de lado. Aquiete-se e leia estas palavras cuidadosamente. Se você anseia pela verdade, Deus o iluminará para entender sua vontade e suas palavras. Deixem de lado suas opiniões sobre o impossível. Quanto mais as pessoas acreditam que algo é impossível, mais provável é que isso ocorra. Pois a sabedoria de Deus se eleva acima dos céus. Seus pensamentos excedem os pensamentos do homem. E a obra de Deus transcende os limites do pensamento e das noções do homem. Quanto mais algo for impossível, mais há verdade para ser buscada. Quanto mais inimaginável uma coisa for para o homem, mais da vontade de Deus ela conterá. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. A chave para acolher o Senhor é ter o cuidado de ouvir a voz de Deus. Então, reconhecer e acolher o Senhor com base nisso. Certo. Aqueles que reconheceram a voz de Deus nas palavras de Deus Todo-Poderoso são arrebatados para diante do trono de Deus e participam do banquete do Senhor. São as virgens sábias, as mais abençoadas das pessoas. Graças a Deus. Na minha fé anterior, eu me agarrava às palavras literais da Bíblia e ansiava pela volta do Senhor numa nuvem e que Ele me levasse para o reino como imaginava que Ele faria. Quando eu ouvi que o Senhor tinha retornado, eu não investiguei nem ouvi a voz de Deus. Quase me tornei uma virgem tola, perdendo minha chance de acolher o retorno do Senhor. Graças à orientação de Deus, ouvi a voz de Deus e participei do banquete nupcial do Cordeiro. Amém. Certo dia, em abril de 2018, uma irmã no Senhor enviou para minha grande amiga Mirelle um filme chamado Onde Está Meu Lar? Dizendo que era um filme ótimo e muito realista. Mirelle veio até a minha casa para assistirmos juntas. No filme, quando a personagem principal estava em dor e desespero, vi que ela abriu um livro grosso e reencontrou em suas páginas esperança para viver. Não era a Bíblia que ela estava lendo, era outro livro. E o seu conteúdo era completamente novo para nós. Ficamos muito surpresas e continuamos assistindo. Mais tarde, a personagem principal se envolveu em dificuldades e seus irmãos e irmãs da igreja vieram ajudá-la. Juntos leram esse livro, encorajando e ajudando uns aos outros. Me comovi a ponto de chorar assistindo ao desenrolar da trama. Achei que as pessoas no filme eram diferentes de todas as pessoas egoístas em nossa sociedade em trevas. E o que eles leram parecia especial. Sim. Queríamos muito saber o que aquele livro dizia. Então lemos as informações abaixo do vídeo. Mas quando lemos que o Senhor Jesus já tinha aparecido, eu não consegui acreditar e pensei, isso não é possível. Em Atos 1:11 nós lemos, varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. O Senhor Jesus partiu numa nuvem. E quando Ele retornar nos últimos dias, voltará novamente numa nuvem com grande glória. Isso ainda não aconteceu. Mas aqui diz que o Senhor Jesus apareceu. Essa afirmação contradiz a Bíblia. Então eu disse a Mirelle tudo o que eu estava pensando. E ela concordou comigo. Depois disso, não investigamos mais a Igreja de Deus Todo-Poderoso, mas assistimos aquele filme mais algumas vezes. Durante um tempo, fiquei pensando sobre a notícia do retorno do Senhor. E então, alguns meses depois, o tema surgiu de novo entre mim e Mirelle. Conversamos sobre como aquelas palavras que tinham lido no filme lhes deram confiança e esperança. E como não pareciam ser algo que qualquer um pudesse dizer. Sim.
Em todo o mundo religioso, a Igreja de Deus Todo-Poderoso era a única testificando o retorno do Senhor. Talvez, então, as coisas não fossem tão simples. Sim. Mas então lembramos que a Bíblia afirma claramente que o Senhor retornará numa nuvem. E os pastores e presbíteros também diziam isso. Então por que essa igreja estava dizendo que o Senhor já tinha retornado? Do que se tratava tudo isso? Deveríamos examinar o retorno do Senhor ou não? Eu estava em conflito. Então Mirelle e eu oramos juntas, pedindo que o Senhor nos guiasse para que fizéssemos a escolha certa. Graças a Deus. Então eu pensei, Deus governa sobre todas as coisas e tem o poder para fazer o que Ele quiser. Como poderíamos limitar sua obra ao que nós podemos pensar e conceber? De fato. Se Deus Todo-Poderoso é realmente o Senhor Jesus retornado, e eu não investigar, perdendo a chance de acolher o Senhor, eu lamentarei pelo resto da minha vida. Com certeza. Decidimos investigar a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Entramos em contato com a irmã Ana através do site da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Ela nos apresentou ao irmão Pierre e juntos discutimos sobre o retorno do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Naquela reunião, eu lhes falei da minha confusão, dizendo: em Atos 1:11 diz que o Senhor virá da mesma forma como partiu. Já que ele partiu numa nuvem branca, deveria vir numa nuvem branca quando retornar nos últimos dias. É o que sempre dizem o nosso pastor e nossos presbíteros na igreja. E é o que nós também acreditamos. Nós ainda não vimos o Senhor retornar numa nuvem branca. Como então vocês podem dizer que ele já retornou? O irmão Pierre disse: a profecia da vinda do Senhor numa nuvem será cumprida. Mas não podemos e nem devemos limitar o modo como o Senhor retorna, analisando apenas essa profecia. Certo. Não existem só profecias bíblicas sobre o Senhor retornando numa nuvem, mas também sobre sua vinda em segredo. Verdade. Existe, por exemplo, Apocalipse 3:3. Pois se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. E temos Apocalipse 16:15. Eis que venho como ladrão. E também Mateus 25:6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Sim. E também Marcos 13:32, que diz: Quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Amém. Amém. Essas profecias dizem como ladrão. Como ladrão significa em silêncio e segredo, sem que ninguém o consiga perceber nem o reconhecer quando vir. Todas essas profecias significam que o Senhor retornará em segredo. Sim. Amém. Existem muitas profecias na Bíblia que mencionam a vinda do Filho do Homem, como Lucas 12:40. Estai vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. E 17:24-25. Pois assim como o relâmpago fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Sim. Aqui, o Filho do Homem significa nascido do homem com humanidade normal. Nenhum espírito ou corpo espiritual poderia ser chamado Filho do Homem. Correto. Deus Jeová é espírito, então ele não pode ser chamado Filho do Homem. O Senhor Jesus é chamado Filho do Homem e Cristo, pois ele era o Espírito de Deus encarnado, que viveu como filho do homem comum. Sim. Sim. Então, a vinda do Filho do Homem, que é mencionada pelo Senhor, significa que Deus encarnará como Filho do Homem quando ele retornar. Amém. Um versículo em especial diz: mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Isso é prova adicional de que o Senhor virá em carne quando ele retornar. Amém. Se o Senhor não viesse em carne, mas aparecesse na forma do Espírito do Senhor Jesus após sua ressurreição, todos teriam tanto medo que ninguém resistiria a ele ou condenaria. Ele não precisaria sofrer ou ser rejeitado por esta geração. Sim. Sim.
Assim, o fato de Deus encarnar como filho do homem e vir em segredo é outra maneira em que o Senhor vem nos últimos dias. Amém. Amém. A essa altura, eu pensei, isso é impensável. Não é o que imaginei. Mas o irmão Pierre fundamentou sua comunhão com evidências. E tudo que disse concordava com a Bíblia e com as profecias do Senhor. Ele foi extremamente convincente. Sim. Sim. Amém. Eu tinha lido esses versículos tantas vezes, mas nunca percebi que falam sobre a encarnação em segredo do Senhor nos últimos dias. Minhas ideias antigas foram refutadas. Mirelle, pensativa, também estava acenando e disse: sim, o que você diz está alinhado com as palavras do Senhor. Mas eu estava confusa, então perguntei a ele: se o Senhor encarna como filho do homem e retorna em segredo, como se cumpre a profecia de sua vinda numa nuvem? Isso não é uma contradição? O irmão Pierre respondeu dizendo: não existe contradição alguma entre esses dois tipos de profecias, pois as palavras do Senhor nunca podem não se realizar. Verdade. Suas profecias sempre se cumprem. Acontece que elas se cumprem de acordo com cada estágio da obra de Deus. Sim. Sim. A aparição e a obra do Senhor retornado ocorrem em estágios. Primeiro, ele encarna como filho do homem e vem para o mundo em segredo. Depois, ele vem numa nuvem, aparecendo abertamente. Amém. É verdade. Amém. Ainda confusa, eu perguntei: primeiro ele vem em segredo e depois aparece abertamente? Irmão, você poderia explicar isso melhor? O irmão Pierre explicou dizendo: na verdade, a Bíblia profetiza que Deus ganhará um grupo de vencedores nos últimos dias. Criar esse grupo de vencedores é essencial à obra que Deus faz quando ele vem em segredo. Primeiro, Deus encarna e vem em segredo nos últimos dias para expressar a verdade e fazer a obra de julgamento a começar pela casa de Deus. E formar um grupo de vencedores antes dos desastres. Então, Deus soltará os desastres e recompensará os bons e punirá os maus. Depois dos desastres, Deus virá numa nuvem e aparecerá abertamente a todas as nações e povos. Amém. Amém. Enquanto Deus encarna e opera secretamente, todos os crentes verdadeiros que anseiam pela sua aparição ouvem sua voz e se voltam para Deus Todo-Poderoso. Esses crentes são as virgens sábias. Eles são julgados e purificados pelas palavras de Deus e transformados em vencedores. E eles sobreviverão aos desastres. Com certeza. Com certeza. Graças a Deus. Quanto àqueles que não aceitam a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, que resistem a ela e a condenam, quando Deus vier numa nuvem e aparecer abertamente, eles verão que aquele a quem tanto resistiram e condenaram é o Senhor Jesus retornado. E baterão no peito, gemerão e rangerão seus dentes. Amém. Amém. Isso cumprirá as profecias da vinda do Senhor numa nuvem que dizem: Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Amém. Então, o irmão Pierre leu uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas podem não se importar com o que digo, mas ainda quero contar a todo assim chamado santo que segue a Jesus que, quando virem Jesus descer dos céus sobre uma nuvem branca com seus próprios olhos, isso será a aparição pública do Sol da Justiça. Talvez esses sejam tempos de grande empolgação para você, mas você deve saber que o tempo em que você testemunhar Jesus descendo dos céus é também o tempo em que você descerá ao inferno para ser punido. Esse será o tempo do fim do plano de gestão de Deus. E será quando Deus recompensará os bons e punirá os perversos, pois o juízo de Deus terá terminado antes que o homem veja sinais, quando houver apenas a expressão da verdade. Aqueles que aceitarem a verdade e não buscarem sinais e assim foram purificados, terão regressado diante do trono de Deus e entrado no abraço do Criador.
Somente aqueles que persistirem crendo que o Jesus que não vem sobre uma nuvem branca é um falso Cristo estarão sujeitos à punição eterna. Pois eles somente creem no Jesus que mostra sinais, mas não reconhecem o Jesus que proclama o rigoroso juízo e libera o verdadeiro caminho da vida. E assim, só pode ser que Jesus lide com eles ao voltar abertamente sobre uma nuvem branca. Eles são obstinados, arrogantes e confiantes demais em si mesmos. Como tais degenerados poderiam ser recompensados por Jesus? A volta de Jesus é uma grande salvação para aqueles que são capazes de aceitar a verdade. Mas para aqueles que são incapazes de aceitar a verdade, é um sinal de condenação. Vocês devem escolher sua própria senda. E não blasfemar contra o Espírito Santo nem rejeitar a verdade. Não sejam ignorantes e arrogantes. Mas pessoas que obedecem à direção do Espírito Santo e almejam e buscam a verdade, somente assim vocês serão beneficiados. Amém. Graças a Graças a Deus. Deus. Graças a isso, eu entendi que, quando o Senhor retorna, ele vem primeiro em segredo e forma um grupo de vencedores. Depois ele envia os grandes desastres, recompensando e punindo. Após isso, ele vem numa nuvem em grande glória e aparece abertamente a todas as nações e povos. Sim. Amém. Não existia nenhuma contradição entre esses dois tipos de profecias. Sim. Eu era tão cega. A vinda do Senhor é algo muito importante, mas eu estava me recusando a investigá-la. Agarrando-me, em vez disso, a versículos sobre a vinda do Senhor numa nuvem e não ouvindo a voz de Deus. Quase me tornei uma virgem tola e perdi a chance de acolher o retorno do Senhor. Escapei por pouco. Sim. Sim. Temos de ser virgens sábias quando se trata de acolher o retorno do Senhor. Nós não podemos ser cegos. Exatamente. Eu perguntei ao irmão Pierre: você testifica que o Senhor retornou em forma encarnada, mas o que é essa encarnação que você fala? Então ele leu várias passagens das palavras de Deus. O significado de encarnação é que Deus aparece na carne. E ele vem para trabalhar entre os homens de sua criação na imagem de uma carne. Assim, para Deus se encarnar, ele precisa primeiro ser carne. Carne com humanidade normal. Esse é o pré-requisito mais básico. De fato, a implicação da encarnação de Deus é que Deus vive e opera na carne. Deus, em sua essência, se torna carne, se torna um homem. Amém. O Cristo com humanidade normal é uma carne na qual o espírito é realizado, possuindo humanidade normal, senso normal e pensamento humano. Ser realizado significa Deus se tornando o homem, o espírito se tornando carne. Para ser claro, é quando o próprio Deus habita uma carne com humanidade normal e, através dela, expressa a sua obra divina. Isso é o que significa ser realizado ou encarnado. Amém. Graças a Deus. Ele continuou dizendo: Deus encarnado é o Espírito de Deus vestido em carne, que é Deus no céu que se torna o Filho do homem para operar e falar entre os homens para nos salvar. O caráter de Deus e aquilo que ele tem e é se realizam na carne. Deus encarnado parece alguém totalmente comum, não poderoso e sobrenatural. Sim. Ele tem humanidade normal, ele tem contato com pessoas e vive entre nós. Ninguém consegue dizer que ele é Deus encarnado. É verdade. Mas Cristo é a personificação do Espírito de Deus e possui total divindade. Ele pode expressar a verdade, fazer a obra de Deus, expressar o caráter de Deus e o que ele tem e é. Dá ao homem a verdade, o caminho e a vida, e pode purificar e salvar a humanidade corrupta de uma vez. Nenhum ser humano tem essas qualidades ou pode alcançar essas coisas. Com certeza. O Senhor Jesus encarnado parecia ser uma pessoa comum, mas em essência ele era o Espírito de Deus realizado em carne. Ele sempre pôde expressar a verdade para regar e sustentar as pessoas. Ele deu às pessoas o caminho do arrependimento. Ele pôde fazer a obra de Deus e redimir a humanidade dos pecados dela. Portanto, a encarnação de Deus é diferente de qualquer ser criado.
E sua essência é a do próprio Deus. Amém. Isso mesmo. A essa altura, finalmente entendi que a encarnação é Deus tornado humano, que vem ao mundo para falar e operar. Essa carne possui humanidade normal e divindade total. Embora pareça comum, ele pode expressar a verdade e fazer a obra de Deus para salvar a humanidade. Isso é Cristo. Amém. Sim. Eu sempre dizia o nome Jesus Cristo, mas nunca soube quem Cristo era. Eu era muito ignorante. Então o irmão Pierre leu a seguinte passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. A salvação do homem por Deus não é feita diretamente usando o método do Espírito e a identidade do Espírito. Pois o seu espírito não pode ser tocado nem visto pelo homem, nem pode o homem se aproximar. Se Deus salvasse o homem na forma do espírito, o homem não receberia sua salvação. E se Deus não se vestisse com a forma externa de um homem criado, não haveria como o homem receber essa salvação. Pois o homem não tem como se aproximar dele. Assim como ninguém podia chegar perto da nuvem de Jeová. Somente por se tornar um ser humano criado. Isto é, colocando sua palavra no corpo de carne em que ele está para se tornar, pode ele pessoalmente introduzir a palavra em todos os que o seguem. Só então o homem pode ver e ouvir pessoalmente sua palavra e, além disso, entrar na posse de sua palavra. E por esse meio ser totalmente salvo. Se Deus não se tornasse carne, ninguém que é de carne e osso seria capaz de receber tão grande salvação. Nenhum único homem seria salvo. Se o Espírito de Deus operasse diretamente entre os homens, toda a humanidade seria derrubada. Ou incapaz de ter contato com Deus, ela seria levada embora por Satanás. A primeira encarnação foi para redimir o homem do pecado, para redimi-lo por meio do corpo de carne de Jesus. Isto é, ele salvou o homem da cruz. Mas o caráter satânico corrupto ainda permaneceu dentro do homem. A segunda encarnação não é mais para servir como uma oferta pelo pecado, mas em vez disso, para salvar totalmente aqueles que foram redimidos do pecado. Isso é feito de modo que aqueles que são perdoados possam ser libertos de seus pecados e ser completamente limpos. E por meio de mudanças em seu caráter, libertar-se da influência sombria de Satanás e retornar para diante do trono de Deus. Só dessa maneira o homem pode ser plenamente santificado. Graças a Deus. Depois o irmão Pierre comunicou. Embora a obra de redenção do Senhor Jesus signifique que nossos pecados foram perdoados, nossa natureza satânica permaneceu intacta. Sim. Ainda vivemos segundo nossos caracteres satânicos corruptos, tais como arrogância, egoísmo, engano e ganância. Mentimos e enganamos em nome dos nossos interesses. Competimos com outros por lucro e tramamos uns contra os outros. Não podemos fazer nada senão pecar e resistir a Deus. Verdade. Embora pareça que estamos fazendo sacrifícios e sofrendo, na verdade, estamos barganhando com Deus, esperando receber em troca as bênçãos do reino. Nós não fazemos a vontade de Deus. Sim. Deus é santo. E pessoas tão imundas e corruptas como nós simplesmente não estão aptas para entrar no reino de Deus. É verdade. Deus encarnou novamente nos últimos dias para salvar o homem de sua natureza pecaminosa. Ele tem contato real conosco. Expressa a verdade para nos sustentar e pastorear. E expõe e julga nossos caracteres e natureza satânicos. Ele também nos mostra a senda para mudar nosso caráter. E nos diz como viver uma humanidade normal e ser uma pessoa honesta que o deleita. Ao experimentar o julgamento das palavras de Deus, nós finalmente conhecemos e aprendemos a odiar nossa corrupção e natureza satânica. E desejamos nos arrepender e viver segundo sua palavra. Sim. Sim. Aos poucos, nos livramos de alguns caracteres corruptos e começamos a viver alguma semelhança humana. Graças a Deus. Deus. A verdade é que somente Deus encarnado pode alcançar isso em sua obra. Amém. Amém.
Se Deus viesse falar e operar nos últimos dias retornando na forma de seu espírito como Deus Jeová, ele seria incapaz de purificar e salvar o homem. Pois as pessoas não conseguem ver nem tocar o Espírito de Deus e não o entenderiam se ele falasse diretamente a elas. E mais, o Espírito de Deus é tão santo que a humanidade corrupta não pode se aproximar dele. Ela seria destruída por ser imunda e corrupta. Sim. No Antigo Testamento, um livro diz que Deus Jeová apareceu no Monte Sinai com grandes estrondos de trovão. Os israelitas viram e ouviram a fumaça na montanha, os trovões, os relâmpagos e o soar de uma corneta. Eles estavam distantes e disseram a Moisés: "Fala-nos tu mesmo e ouviremos. Mas não fale Deus conosco, para que não morramos." E quando Davi conduziu os israelitas de Baalá em Judá e levou a Arca da Aliança de Deus de volta para Jerusalém, um boi tropeçou e Uzá estendeu a mão para segurar a arca e foi morto pelo Espírito de Deus. A humanidade nos últimos dias foi profundamente corrompida por Satanás. Se Deus viesse para operar no Espírito, ninguém seria capaz de sobreviver. Todos seríamos mortos por Deus por sermos imundos e corruptos. Sim. De acordo com nossas necessidades como humanidade corrupta, Deus escolheu o caminho mais benéfico para nos salvar dessa corrupção. Ele se torna carne, expressa a verdade e julga e purifica a humanidade corrupta. Isso é o maior amor e salvação de Deus para a humanidade. Amém. Amém. Graças Amém. a Deus. A essa altura, fiquei tão comovida que disse com entusiasmo: realmente precisamos que Deus encarne como Filho do Homem para operar nos últimos dias. É a maior salvação para a humanidade corrupta. Graças a Amém. Deus. Eu nunca tinha conhecido as maneiras como Deus opera. Não estive atenta para ouvir sua voz, assim não pude conhecê-lo nem acolhê-lo. Estupidamente eu esperava que o Senhor viesse numa nuvem e nos levasse para o céu. Como eu era tola. Mais tarde, lemos muitas das palavras de Deus e descobrimos o que são virgens sábias, o que são virgens tolas, como Deus aparece e os mistérios dos nomes de Deus, de suas encarnações e de sua obra de julgamento nos últimos dias. Podemos entender que Deus realiza 3 estágios de obra para salvar a humanidade na era da lei, na era da graça e na era do reino. Somente esses 3 estágios de obra podem salvar totalmente o homem do poder de Satanás. Amém. Vimos que Deus, Jeová, o Senhor Jesus e Deus Todo-Poderoso são todos um só Deus. Nós reconhecemos Deus Todo-Poderoso como o Senhor Jesus retornado e assim o aceitamos. Finalmente, acolhemos o Senhor. Graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Isso é maravilhoso. Graças a Deus.